Boa noite, amados irmãos. Que alegria, né? Estarmos novamente reunidos, agora dessa forma pela internet, mas graças ao Senhor temos a oportunidade de cultuar, de louvar, de bendizer ao Senhor. Na sequência dos nossos estudos, nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo vai falar sobre disciplina na igreja, né? Uma grande lição para nós. E nós vamos então ler, e eu convido aos amados aí que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler, são 13 versículos, nós vamos orar e vamos aprender juntos. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, que nem se vê. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como que se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer que absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem sequer comais. Porque que tenho eu em julgar também os que são de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar o Teu nome por mais esta noite tão preciosa, tão agradável, tão oportuna para nós aprendermos a Tua Palavra. Nos ajude, nos capacite a entendermos todo esse processo que é tão necessário da disciplina eclesiástica. Dirija-nos em tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Infelizmente, nós temos aí, na atualidade, um vasto material, né, de tantas coisas acontecendo nesse mundo que mostram a indisciplina. Se vê indisciplina na escola, no trabalho, na família, no lar. Às vezes a gente vê alunos agredindo professor, às vezes professor agredindo alunos também. E nós vemos que isso tem sido tomado uma proporção tal que isso tem chegado até mesmo dentro da igreja, né? E, amados, nós precisamos nos posicionar, e já naqueles dias, devido a toda aquela localidade, não só geográfica, mas também cultural da igreja de Corinto, e aqueles costumes que permeavam a sociedade da época, e nós vemos então que Paulo ele faz um tratado ali para que a igreja tivesse um procedimento padrão no sentido de trabalhar com todos aqueles que ferirem as regras morais, né? Ferirem o comportamento bíblico, ferirem realmente a santidade do procedimento do cristão,
né, na igreja. E nós vemos que Corinto, devido a toda aquela peculiaridade que já mostramos, já falamos para os irmãos, e tinha alguém ali que tinha rompido até os padrões dos incrédulos, até mesmo, né, o costume dos incrédulos. Eles não toleravam aquele pecado que estava graçando ali na igreja de Corinto. E então eles têm a oportunidade de ouvir a orientação paulina para se posicionarem e tirarem realmente aquela iniquidade do meio deles. Então, a nossa proposição desta noite é orientações para tratar dos pecados na igreja. E quais são as orientações que Paulo dá para nós tratarmos os pecados na igreja? Então, nesse estudo, nós vamos ver 5 passos que são orientações para nós tratarmos os pecados na igreja do Senhor. Primeiro aspecto, a primeira coisa, o aspecto mais importante é nós nos inteirarmos do problema, expormos os problemas, estudarmos o problema. E Paulo, então, no versículo 1 e o versículo 2, ele fala: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O apóstolo Paulo está boquiaberto e ele fala como que ninguém tomou uma providência, como que vocês que são realmente a igreja do Senhor não se posicionaram, não tomaram providências no sentido de sanar essa falha, essa iniquidade, esse pecado que está graçando no seio da igreja. A imoralidade, né? A porneia ali na língua original é designada para qualquer perversidade sexual, né? No caso em curso, neste caso aqui, um jovem estava tendo uma aventura com a mulher de seu pai, alguma coisa que nem os padrões mundanos da época toleravam aquilo lá, né? E Paulo fica boquiaberto com a reação da igreja. A igreja conivente com aquilo e até mesmo achando que era ponto para eles, né? E ao invés de condenarem aquele pecado, de condenarem aquela coisa que realmente era abominável, eles estavam simpáticos à causa. E nós vemos então uma liderança prevaricando. E Paulo chama a atenção daqueles coríntios, daquela igreja, né? E ele fala que jamais eles poderiam ser coniventes com uma situação daquela. Então, queridos, o pecado era de tamanha gravidade que nem no meio pagão era tolerado. E eles precisavam tomar providências, e providências urgentes. Então, nós vemos aqui no segundo ponto a necessidade de disciplina. Paulo fala, olha, é urgente, é premente, vocês têm que tomar providências, têm que disciplinar. E nós vemos então que a disciplina é atribuição da igreja. Versículo 4 diz assim: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo fala exatamente a providência que a igreja deveria tomar. Deveria excluí-lo ali do rol, excluí-lo da comunhão, né? E aqueles passos, e nós conhecemos bem Mateus 18, do 18 ao 20, se teu irmão pecar, vai até ele, né, e tal, e falando daqueles passos que são extremamente importantes. Então, Paulo fala que tinha que disciplinar com autoridade. Versículo 5 ele fala, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O transgressor ficaria sujeito às investidas de Satanás, né? Não é que ele vai perder a salvação, mas ele ficaria vulnerável, porque ele estaria fora daquele aspecto de comunhão. E ele fala, disciplinar para quê? Para a correção do transgressor.
Então, ele fala, olha, há necessidade de se ter aí uma providência da parte da igreja. Ele fala, eu estou com vocês em espírito, mas vocês aí em Corinto é que devem tomar as providências e fazer o que for necessário para que essa disciplina aconteça. E a disciplina e a exclusão não deve ser um meio em si, né? O apóstolo Paulo ele vai mostrar realmente que é um aspecto didático para ensinar, para aprender, no sentido de que haja um arrependimento e um retorno a posteriori. Mas é uma forma de restauração que o membro faltoso ele tem que sofrer o dano, ele tem que sofrer a disciplina. E Paulo então falando nesse ponto aqui, a necessidade de disciplina é premente, é urgente, e a igreja tem sim que disciplinar. E a correção tem que haver, e a restauração não é simplesmente corrigir, excluir, jogar para fora, mas trabalhar para a restauração, para que o membro volte de maneira sadia, arrependido, pedindo perdão à congregação e seja reintegrado ao rebanho para a glória do Senhor. Esta orientação paulina, tão importante, que os coríntios não viam isso e, às vezes, muitas igrejas hoje também não têm visto ou não querem ver. Não querem realmente tomar uma postura bíblica em relação ao pecado. O outro aspecto que Paulo fala agora, razão para a disciplina. Então, por que o membro faltoso, o membro que está em pecado, ele tem que ser disciplinado? O versículo 6 fala, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Os coríntios estavam se jactando, estavam orgulhosos de ter alguém que estava pecando daquela maneira dentro do convívio, dentro ali do rol, do rebanho, né? E Paulo fala, vocês não sabem que um pouco de pecado, né, um pouco de fermento, que é o pecado, faz levedar, faz realmente fermentar toda a massa? Quer dizer, um pecado na igreja faz com que todo o rebanho seja culpado. E Paulo chama a atenção daqueles coríntios que eles precisavam realmente tomar essa providência. Um pouco de fermento, um pouco de pecado contamina tudo. E a Bíblia diz que eles deveriam expurgar esse mal. Versículo 5 diz assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então há uma exortação paulina, olha, vocês devem tirar isso, devem trabalhar nisso e devem celebrar a pureza, tira isso do meio de vocês. E o versículo 8 diz assim, por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então ele especifica, olha, tira tudo isso, a malícia, a maldade, né, esse fermento velho que contamina todo o rebanho, todo esse pecado que está aí no meio de vós. E Paulo fala que eles deveriam fazer festa assim com os asmos. Por que ele faz esse trocadilho? Os asmos não usavam fermento, pão asmo, pão sem fermento. Ele fala a ausência da mistura do pecado. E ele fala para que aqueles coríntios eles tivessem uma postura ali corrigida e corrigida pelo Senhor. Então, o Espírito Santo usa Paulo para orientar aqueles coríntios e mostrar a eles o grande perigo que era tolerar um pecado dentro da igreja. Ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. E de repente toda a igreja estava envolvida naquele pecado que, pasmem, irmãos, eles estavam até se jactando, orgulhosos de ver alguém que estava lá tendo um caso com a mulher do seu pai. Que vergonha, né? A igreja deveria estar realmente trabalhando para erradicar aquele problema, ao invés de se jactar. Mas a gente vê então o que? A inversão de valores, o pecado tomando conta, a falta de uma ação
contínua de espiritualidade de alguém que está crescendo, e os coríntios estagnaram, e Paulo sai dali e eles começam então uma trajetória descendente ao invés de ascendente. Eles vão espiritualmente murchando. E Paulo então corrige aquele problema e dá orientações muito importantes. Disciplina na igreja não é castigo nem vingança. A principal razão da disciplina do cristão que caiu em pecado é restaurá-lo à comunhão. Mas ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser orientado, disciplinado e também trabalhado para voltar na força do poder do Senhor, arrependido e com uma postura diferente. Vendo que aquilo realmente era um pecado e ele arrependido, então sai daquela condição de viver naquele pecado e toma uma outra postura. É isso que Paulo estava ensinando aos coríntios, isso é que nós aprendemos também para nós nos dias de hoje. Agora nós vemos também um outro aspecto aqui nesse quarto ponto, a esfera da disciplina. Vamos ver do versículo 9 ao versículo 13, a Bíblia diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então nós vemos que a associação com os impuros do mundo, o Senhor, ele fala de uma maneira veemente: olha, isso não deve acontecer. E Paulo adverte a igreja de Corinto sobre o perigo de se associar com alguém que está em pecado e não sentir que ele precisa ser tratado e disciplinado. A diferença entre os de dentro e os de fora mostra o que? O Senhor julga aqueles que estão de fora, que são incrédulos, mas os que são convertidos ao Senhor e caem, a Bíblia diz que nós, como igreja, temos a responsabilidade de tratar o pecado deles biblicamente, conforme a orientação paulina, para a glória do Senhor. Não é função da igreja disciplinar os de fora. O Senhor os julgará, mas os de dentro, sim. É fato que a igreja tem que trabalhar nesse sentido e tem que tomar providências nesse sentido de maneira imparcial, para que Deus seja glorificado. A igreja tem que fazer o seu papel como os de dentro, seus membros. Temos um dever eclesiástico, né? Cada um de nós tem a oportunidade de contribuir para a santidade. E quando eu caio, a igreja tem que disciplinar. Quando nós realmente caímos, a igreja tem que exercer o seu papel. E há passos para isso. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 18, do versículo 18 ao versículo 20. A Bíblia traz aqui orientações preciosíssimas para nós. Mateus 18, que mostra para nós, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus 18, 15, aliás. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Queridos irmãos, a orientação é muito explícita. O Senhor Jesus aqui, ele deixa muito claro
como é que nós devemos proceder. Paulo, ele traça ali em miúdos para a igreja de Corinto também o procedimento que é padrão, que todos nós precisamos ter em relação ao nosso convívio na igreja, né? O Senhor realmente ele tem um plano, ele quer que a sua igreja seja o quê? Aquela noiva pura, que aguarda o noivo vem buscar a noiva, e a noiva tem que ser o quê? Sem mácula, sem mancha, sem pecado. E a igreja tem que fazer o seu papel. E o objetivo da disciplina, como já falamos, né, disciplina eclesiástica, é restaurar os transgressores, é preservar a pureza moral da igreja e é defender a própria reputação perante o mundo. Né? Nós não podemos nos igualar ao mundo. O mundo está cheio de adultério, prostituição e toda aquela coisa, mas nós somos diferentes. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. O Senhor nos santificou, o Senhor nos salvou pelo sangue de Cristo. O Senhor nos comissionou para que nós sejamos um povo diferente, um povo especial, zeloso e de boas obras. Não podemos nos igualar ao mundo, e é por isso que há mistério de nós fazermos a disciplina, praticarmos a disciplina bíblica na igreja do Senhor. E é um desafio para nós, cada um de nós. E nós já vimos aí os passos de Mateus 18, 15, né? E o Senhor Jesus Cristo ensinou. Primeiro passo, entre ti e ele só. Segundo passo, leva uma ou duas testemunhas. Terceiro passo, se não resolver, leva para a igreja. Quarto passo, se recusar a ouvir a igreja, então, excluir da comunhão. E quem não quer comunhão está sujeito à exclusão. E ele é considerado como gentio, como publicano, como alguém que não faz parte da família da fé. E a própria palavra de Deus nos dá uma conclusão específica desse estudo. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 12, o escritor aos Hebreus mostra de uma maneira inequívoca, né, o aspecto da filiação, como é tão importante nós estarmos aí arraigados com Cristo, e mesmo aqueles que caem, e se tem humildade para voltar, realmente reconhecendo o seu pecado, a sua condição é extremamente importante. Hebreus 12:5 diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, queridos, orientação precisa para cada um de nós. Nós precisamos ser orientados. E a narrativa em Hebreus continua. Versículo 10 diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Então, amados, nós vemos aí de uma maneira muito clara a necessidade da disciplina, os passos, a orientação paulina, a orientação bíblica, tanto do Senhor Jesus, como nós vemos aqui o escritor aos Hebreus falando também da peculiaridade do filho quando é corrigido, e ele fala da peculiaridade no sentido de que o filho, ele sente a correção e ele é submisso ao pai. Mas o bastardo não é filho, o bastardo, ele nem faz questão de obedecer em nada. Então, nós temos aí uma orientação muito específica para nós, né?
A disciplina na igreja é extremamente necessária, importante e biblicamente precisa ser aplicada. Então, que cada um de nós que foi lavado pelo sangue de Cristo, cuide para que não caia. Paulo fala, aquele que está em pé, olhe que não caia. Mas se nós cairmos, nós precisamos ter a humildade para reconhecer o nosso pecado e sermos o que? Trabalhados pelo Senhor. E Deus coloca aí líderes, homens que vão nos ajudar a retornar para a glória do Senhor. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor nos capacita. O Senhor nos dá orientação para que nós procedamos segundo a palavra de Deus. Que a disciplina, toda disciplina, seja para a glória do Senhor. E que nenhum fique realmente ressentido, recalcado e muito menos ainda fora da comunhão. Mas que haja todo esse aspecto pedagógico do ensino e da volta. Volta arrependido, volta reconhecendo o seu pecado e reconhecendo que os braços do Senhor estão abertos para aquele filho pródigo que pecou, mas que volta. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê sabedoria para aplicarmos tudo isso para a glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela misericórdia que o Senhor tem nos tratado. Queremos louvar o teu nome, porque nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. O Senhor nos adotou, o Senhor realmente nos colocou no reino do Filho do seu amor. E agora nós te pedimos, Senhor, sabedoria, graça, humildade, para como igreja nós fazermos tudo para a glória do Senhor. Seguimos os passos que o Senhor orientou ali em Corinto, que o Senhor Jesus também falou, que nós vemos no livro de Hebreus, que nós sejamos, cada um de nós, filhos por adoção, e que nenhum de nós, ao ser disciplinado, tenha a postura de bastardo, mas humildade de filho, de reconhecer diante do Pai que está errado e volta humildemente para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, que o Senhor nos abençoe.